Em decisão unânime, Supremo Tribunal Federal mantém condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão. Presidente Lula promete criar um fundo para financiar a transição energética de países em desenvolvimento com dinheiro da exploração de petróleo. A BIM aponta a existência de 31 facções criminosas com poder para prejudicar a segurança dos estados. Paralisação dos pagamentos do governo dos Estados Unidos provoca cancelamento de centenas de voos e caos nos aeroportos. Tempestade tropical mantém ritmo de mortes e destruição na Ásia e um super tufão começa a se formar perto das Filipinas. China suspende a proibição e voltará a importar carne de frango do Brasil. Ana Maria Gonçalves é a primeira mulher negra a tomar posse da Academia Brasileira de Letras. E depois de amanhã, quase 5 milhões de estudantes vão prestar a primeira fase do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente Lula participou de uma mesa redonda no evento da Cúpula do Clima em Belém, no Pará. O Brasil vai criar um fundo para financiar a transição energética de países em desenvolvimento com recursos da exploração de petróleo. O anúncio aconteceu antes da abertura oficial da COP30. Em Belém, chefes de Estado e de governo participam da cúpula dos líderes da COP30 com diversos discursos sobre clima e meio ambiente que ocorrem na plenária geral do encontro. Ao longo do dia, também estão previstas sessões temáticas dedicadas à transição energética, ao balanço dos 10 anos do Acordo de Paris. O primeiro dia da cúpula foi marcado pelo lançamento oficial do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. A iniciativa foi anunciada pelo presidente Lula e já conta com a adesão de mais de 50 países. O fundo é considerado uma das principais propostas diplomáticas do Brasil na conferência e tem como objetivo financiar a preservação de florestas tropicais com prioridade para nações como Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo. Ao apresentar a iniciativa, Lula afirmou que o fundo representa uma nova estratégia de cooperação climática entre países do sul global. Segundo o governo, os recursos serão levantados por meio de um modelo de investimento financeiro. Direcionar parte dos lucros com a exploração de petróleo para a transição energética permanece um caminho válido para os países em desenvolvimento. O Brasil estabelecerá um fundo dessa natureza para financiar o enfrentamento da mudança do clima e promover justiça climática. O rendimento gerado será destinado à conservação de áreas florestais, incluindo repasses para comunidades locais e povos indígenas. A transição energética é um dos temas centrais desse encontro. A proposta discute como reduzir a dependência global de combustíveis fósseis e ampliar o uso de fontes renováveis como solar e eólica. A sessão específica sobre o tema deve tratar de metas para triplicar a geração de energia limpa até 2030 e dobrar a eficiência energética no mesmo período. A Terra não comporta mais um modelo de desenvolvimento baseado no uso intensivo de combustíveis fósseis que vigorou nos últimos 200 anos. 75% das emissões de gases do efeito estufa têm origem na produção e no consumo de energia. Na agenda do dia, um balanço dos 10 anos do Acordo de Paris firmado em 2015 com o objetivo de limitar o aumento da temperatura do planeta. Os países indicaram se cumpriram as metas assumidas e apresentaram novas contribuições nacionais para o próximo ciclo. No ano passado, os 65 maiores bancos do mundo se comprometeram a conceder 869 bilhões de dólares para o setor de petróleo e gás.
Outro ponto em discussão é o financiamento climático. Brasil e Azerbaijão apresentaram o chamado roteiro Baku-Belém, que prevê a mobilização de recursos globais para apoiar as ações de adaptação e redução de emissões em países em desenvolvimento. A proposta inclui medidas para reorganizar o fluxo de investimentos internacionais e ampliar o acesso a crédito para projetos ambientais. Participam da cúpula delegações de mais de 140 países, incluindo líderes europeus, africanos e latino-americanos, além de representantes de organismos multilaterais. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, apresentou uma solução intermediária para unificar as propostas antifacção e antiterrorismo em um novo projeto denominado Marco Legal da Segurança Pública contra o Crime Organizado. O novo texto não incluirá a equiparação entre facções criminosas e grupos terroristas, mantendo o mérito principal da proposta governamental. A decisão de não equiparar facções a grupos terroristas encontra respaldo em críticas. Uma das principais preocupações era a questão da competência no combate ao crime organizado, pois a equiparação exigiria que a Polícia Federal assumisse o papel atual das polícias estaduais no enfrentamento a facções, como o Comando Vermelho. A proposta antifacção foi apressada pelo governo após a operação mais letal do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. O projeto do Executivo busca modernizar a legislação sobre organizações criminosas, com foco em reforçar a cooperação entre órgãos de segurança pública e o sistema de justiça. A Agência Brasileira de Inteligência divulgou uma radiografia das facções criminosas no Brasil. O PCC, o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro atuam no país inteiro, mas existem mais 31 com capacidade para prejudicar a segurança de um Estado. A Agência Brasileira de Inteligência organizou uma reunião em Brasília para tratar sobre a expansão do crime organizado no país diante da mega operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, com 121 mortos. Um oficial da ABIN relatou que foram fechadas alianças com grupos que enfrentavam a facção criminosa rival, PCC, o que acabou ajudando na expansão. Além disso, há 10 anos, a facção carioca era predominante em 4 estados e hoje está em 20. No encontro, o coordenador-geral de análise de conjuntura da ABIN, Pedro Souza Mesquita, afirmou que o Comando Vermelho está envolvido em todos os confrontos entre facções criminosas no país. Além do CV, o primeiro comando da capital, o PCC em São Paulo, e o terceiro comando puro, também no Rio, foram listadas 31 facções com forte atuação no território nacional que são capazes de colocar em risco a segurança de um estado inteiro. De acordo com as informações divulgadas, a atuação do PCC cresceu bastante no exterior, sendo presente em 28 países e pouco mais de 2.000 integrantes mapeados fora do Brasil, o que acabou abrindo brecha para o Comando Vermelho expandir suas atuações em outros estados. As discussões para conter a expansão do crime organizado no país ganharam força recentemente. Primeiro, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, queria incluir o Comando Vermelho e o PCC na lista de terroristas. Depois, por conta da mega operação no Rio de Janeiro na semana passada. Com isso, a discussão no Congresso ganhou força para enquadrar as facções criminosas na lei de antiterrorismo. Um novo ataque dos Estados Unidos contra uma suposta lancha carregada com drogas no Caribe matou 3 pessoas. Com isso, o balanço da ofensiva de Washington contra o narcotráfico em águas internacionais chegou a 70 mortos. Esse é o 17º ataque a esse tipo de embarcação em alto mar, além de um outro no mês passado contra um submarino que, segundo o governo Trump, transportava fentanil, que é utilizado na fabricação de remédios, mas pode funcionar como droga. Nos últimos meses, as forças americanas têm feito ofensivas a embarcações consideradas suspeitas no Caribe e no Pacífico. O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, em publicação no X, escreveu que, sob as ordens do presidente Trump, o Departamento de Guerra fez um ataque cinético letal contra uma embarcação operada por uma organização terrorista designada.
Na mesma publicação, destacou que todos os narcoterroristas que ameaçam a pátria, se continuarem traficando drogas mortais, nós os mataremos. O ataque ocorreu em águas internacionais e nenhum militar americano ficou ferido durante a ação. Donald Trump argumenta que os ataques são parte de um conflito armado com os cartéis de drogas da América Latina. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, declarou que esses episódios são uma flagrante violação do direito internacional ao reforçar que nenhum dos indivíduos a bordo das embarcações parecia representar uma ameaça iminente e que o uso da força letal é um último recurso. O relatório mundial sobre drogas de 2025 indica que o fentanil, principal responsável pelas overdoses nos Estados Unidos, tem origem no México e não na Venezuela. O documento também aponta que as drogas mais usadas pelos americanos não têm origem na Venezuela, como a cocaína, por exemplo. Ela é consumida por cerca de 2% da população norte-americana e vem principalmente da Colômbia, Bolívia e Peru. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, diz que Trump está tentando interferir na região e destituí-lo do cargo e fala que não há cultivos de drogas em seu país. E veja a seguir, em decisão unânime, Supremo Tribunal Federal mantém condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão. E depois de vários meses, a China suspende proibição e vai voltar a comprar carne de frango do Brasil. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido dos advogados e manteve a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por uma tentativa de golpe. A decisão foi unânime. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal votou pela rejeição do recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa contestava a condenação a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de ruptura da ordem democrática após as eleições de 2022. Os embargos foram apresentados no último dia de prazo e buscavam apontar supostos erros na decisão da primeira turma, que resultou na condenação. No mesmo voto, Moraes também se manifestou pela rejeição dos recursos apresentados pelas defesas de outros 6 condenados no mesmo processo. Entre eles estão ex-ministros e ex-assessores diretos de Bolsonaro. O único condenado que não apresentou o recurso foi o tenente-coronel Mauro Cid. Como ele foi delator, ele teve pena reduzida e já iniciou o cumprimento da sentença nesta semana. A primeira turma ela é formada atualmente por 4 ministros. Por esse formato, são necessários apenas 3 votos para confirmar ou alterar o entendimento do colegiado. O julgamento dos embargos é uma das fases antes da conclusão do processo e também do chamado trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de contestação. Se os recursos forem negados, ainda existe um último pedido possível dentro da própria primeira turma. Depois disso, a condenação se torna definitiva. Quando esse ponto for alcançado, o relator ministro Alexandre de Moraes poderá determinar o início do cumprimento da pena. Nesse momento, vai caber então ao Supremo definir onde a pena vai ser iniciada. A tendência é que Bolsonaro seja encaminhado para uma unidade sob custódia federal em Brasília. Uma sala especial na sede da Polícia Federal chegou inclusive a passar por reformas para essa possibilidade. O envio para o complexo da Papuda não está descartado, mas depende de avaliação sobre segurança e condições de saúde. Bolsonaro está atualmente em prisão domiciliar preventiva, que foi determinado em outra investigação. Pedidos para que ele fosse submetido à avaliação médica, a fim de verificar a possibilidade de cumprimento de pena no sistema prisional comum, foram retirados do processo por decisão do próprio Moraes, que inclusive considerou aí o pedido fora do momento processual adequado. A expectativa é que o trânsito em julgado ocorra ainda neste mês. E se for confirmada a rejeição definitiva aí dos recursos, a execução da pena ela vai ser determinada pelo Supremo, que também decide o local e a forma de cumprimento inicial. O julgamento segue até o dia 14 de novembro no plenário virtual da primeira turma do STF.
Os problemas nas tubulações brasileiras causam um desperdício anual de mais de 7 bilhões de litros de água. Tudo isso mesmo com a crise hídrica. Algumas empresas encontraram aí um bom negócio, desenvolvendo técnicas para localizar os vazamentos. Com o agravamento da crise hídrica e os impactos das mudanças climáticas, empresas e concessionárias de saneamento em todo o país têm recorrido à tecnologia para reduzir o desperdício de água. Segundo o Instituto Trata Brasil, o país perdeu mais de 7,2 bilhões de metros cúbicos de água tratada em um ano, volume que seria suficiente para encher quase 3 bilhões de piscinas olímpicas. Diante desse cenário, companhias públicas e privadas estão investindo em inovação para tornar o sistema de abastecimento mais eficiente e sustentável. Entre as soluções em desenvolvimento estão sensores inteligentes, robôs e sistemas de inteligência artificial capazes de identificar vazamentos e falhas nas redes de distribuição de forma rápida e precisa. Startups especializadas têm criado ferramentas que substituem o antigo método manual de escuta acústica por dispositivos digitais que analisam os sons emitidos pelas tubulações e localizam rupturas invisíveis a olho nu. Uma das inovações em teste é o sistema Iris, que utiliza algoritmos para reconhecer ruídos específicos de rompimentos subterrâneos. Instalada junto ao hidrômetro de residências e comércios, a tecnologia envia alertas automáticos em tempo real, permitindo que as concessionárias atuem de forma imediata. Em um projeto piloto realizado em uma rede de 11 quilômetros, o Iris ajudou a detectar 10 vazamentos, resultando na economia de 30 mil metros cúbicos de água em apenas 2 meses. A Sabesp, responsável pelo abastecimento de mais de 28 milhões de pessoas em São Paulo, também tem apostado em tecnologias de sensoriamento remoto. A empresa firmou parceria com a israelense Asterra para usar imagens de satélite combinadas com inteligência artificial, permitindo o monitoramento de grandes áreas de forma simultânea. Essa técnica tem potencial para triplicar a detecção de vazamentos, antecipando falhas antes que causem prejuízos maiores. Especialistas afirmam que o desafio atual não está apenas em produzir mais água, mas em usar melhor os recursos já disponíveis. A modernização dos sistemas de abastecimento, aliada à adoção de tecnologias, representa um passo essencial para enfrentar a crise hídrica e garantir o acesso à água potável nas próximas décadas, um dos principais desafios ambientais e sociais do século XXI. A China suspendeu uma proibição relacionada ao surto de gripe aviária no Brasil. As aves não eram compradas pelos chineses desde maio deste ano. A China anunciou que suspendeu a proibição de importações de frango brasileiro devido ao surto de gripe aviária. Porém, a Administração Geral de Alfândegas Chinesa, que comunicou a retomada das importações, não havia especificado quais produtos estarão incluídos na retomada das importações. O Brasil é o maior exportador de frangos do mundo e exporta o produto para 151 países. E a China é o principal comprador do produto. A compra de frango brasileiro pela China havia sido suspensa em maio, após o país detectar o seu primeiro e único caso de gripe aviária em uma granja comercial, em Montenegro, no Rio Grande do Sul. O Ministério da Agricultura informou que o Brasil ficou 28 dias sem registrar novos casos da doença nas granjas e está livre da gripe aviária desde junho. Embora o Brasil seja o maior exportador do mundo, a maior parte do frango produzido aqui fica no país, o equivalente a 64% da produção. Cada brasileiro consome cerca de 45 quilos da ave por ano. O Brasil recebeu quase 2 milhões de aparelhos da China que modificam as TVs comuns. São os piratas que, além da imagem melhorar, roubam o sinal de aplicativos. E ainda tem comprador que reclama quando não consegue sintonizar aquele filme tão aguardado. Sem pagar nada, é claro. A maioria dos dispositivos chegava ao país por navio.
sendo cerca de 50% para o Porto de Santos, São Paulo, e 21% para o Porto de Paranaguá, Paraná. Os dados foram obtidos após uma análise dos registros de importações com foco em dados como o preço e o peso de cargas, de acordo com a aliança. O Paraguai também é destino comum das TV Box irregulares fabricadas na China. A Aliança, a Associação de Empresas contra Pirataria Audiovisual na América Latina, registrou a chegada de 450 mil aparelhos ao país em 2023, mas já tinha notado um pico de mais de 2 milhões de dispositivos em 2019. Modelos de TV Box como Duasat e BTV, vendidos no Brasil sem autorização da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, são alguns dos que tinham os serviços piratas. Os serviços cobravam entre R$ 16 a R$ 27 por mês para liberar o acesso aos conteúdos. Com a derrubada dos serviços, muitos consumidores que pagaram pelas assinaturas recorreram até mesmo ao Reclame Aqui, mas por ser uma compra de um conteúdo pirateado, o Procon de São Paulo informa que o consumidor abdica de seus direitos ao adquirir um produto irregular. Na Argentina, um dos escritórios tinha cerca de 100 funcionários com foco em marketing, vendas, atendimento ao clientes e tradução de aplicativos. A estimativa é que o esquema teve um faturamento anual de quase 200 milhões de dólares, o que representa R$ 1 bilhão, segundo a Aliança. A Anatel afirma que colabora com entidades como a Aliança e a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura para bloquear o funcionamento das TV Box não homologadas e o conteúdo de serviços de streaming pirata. O mercado financeiro terminou a semana bem dividido. Nas negociações sobre o dólar, pesou mais os indicadores da economia dos Estados Unidos e a crise provocada pela falta de acordo sobre o orçamento do país. Por isso, o dólar acompanhou o movimento do exterior e caiu 0,22% e terminou cotado com a menor cotação em mais de um mês, de R$ 5,33. Na Bolsa de Valores, o que mais contou foi o lucro da Petrobras, revelado ontem, que provocou um aumento de quase 0,5% com um novo recorde, que passou dos 154 mil pontos. Os clientes de algumas padarias de São Paulo estão sendo atendidos por robôs. A situação é provocada pela falta de funcionários e também pela redução dos custos para os empregadores. O uso de novas tecnologias começou a ser intensificado desde a pandemia da Covid. Na unidade de uma padaria da Zona Sul de São Paulo, o robô entrega pedidos, recolhe louça suja e ajuda os colegas nos picos de atendimento. Com 1,5 metro de altura, ele faz parte do quadro de funcionários há pouco mais de 2 meses, mas não ostenta crachá nem recebe salário no fim do mês. O mais novo contratado, na verdade, é um robô adquirido por R$ 92 mil para reduzir as tarefas repetitivas realizadas por humanos e suprir a escassez de mão de obra no estabelecimento. De acordo com o levantamento da Sampapão, entidade que reúne sindicatos e associações de padarias e confeitarias do estado, atualmente há mais de 30 mil vagas abertas no setor de panificação somente na capital paulista. Após a chegada do robô, a padaria adquiriu outros 3 robôs, sendo que 2 chegaram nesta semana. Segundo o dono da padaria, a automação foi incorporada para melhorar a qualidade de vida dos quase 130 colaboradores. Segundo um professor da área digital, para empresas de serviços como padarias, o robô funciona como complemento ao trabalho humano para desafogar o volume de atividades repetitivas e operacionais. Ele projeta que a tecnologia deve forçar uma mudança de perfil dos profissionais. A contratação de robôs se repete em outras padarias da cidade de São Paulo. De acordo com especialistas em tecnologias, essa será uma tendência no setor de serviços nos próximos anos. E a seguir, paralisação dos pagamentos do governo dos Estados Unidos provoca cancelamento de centenas de voos e caos nos aeroportos. Uma tempestade tropical mantém ritmo de mortes e destruição na Ásia e um super tufão começa a se formar perto das Filipinas.
Hoje foi dia de caos nos aeroportos dos Estados Unidos. 860 voos foram cancelados como consequência da paralisação do Congresso, que ainda não chegou a um acordo sobre o orçamento do país. O impasse, que dura 38 dias, já começou a provocar dificuldades em pessoas para se alimentar. O governo Donald Trump determinou a redução de até 10% do número de voos em 40 aeroportos do país, a fim de contornar a falta de funcionários de controle de tráfego aéreo que estão sem receber pagamentos em razão da paralisação orçamentária. As principais companhias aéreas do país confirmaram que tiveram que reduzir suas atividades. O governo federal justificou que a medida era necessária porque os controladores de tráfego aéreo estão trabalhando sem receber salário e os alertas de falta de funcionários nas instalações de todo o país têm aumentado. Muitos deles têm faltado ao trabalho alegando doença ou aceitando trabalhos extras enquanto trabalham sem receber durante a paralisação. Conhecida como shutdown, a paralisação governamental é resultado de um impasse entre os dois principais partidos do país, republicanos e democratas, para aprovar o orçamento de 2026 no Congresso americano. Essa já é considerada a maior paralisação da história do país, que afeta funcionários de aeroportos e controladores de voos, cujos salários foram congelados durante este período. Por conta disso, uma série de crises se abriram em todo o país, como a suspensão do Programa Nacional de Auxílio Alimentar. Os vales alimentação de $180 em média são distribuídos a 42 milhões de americanos, ou seja, 1 em cada 8, o equivalente a 12% da população. Deste total, 39% são famílias com pelo menos uma criança em casa. Veículos de comunicação do país relataram que pessoas estão procurando em caçambas de lixos comidas para sobreviverem. Inclusive, isso se tornou mais visível com a proximidade do Dia de Ação de Graças. Para tentar controlar a situação, 2 juízes federais determinaram que a Casa Branca está obrigada a encontrar uma maneira de manter o programa funcionando, ainda que seja de forma emergencial. O super tufão que atingiu as Filipinas e o Vietnã nesta semana deixou quase 200 mortos. De acordo com as autoridades dos dois países, o número de feridos já chegou a 135. O presidente das Filipinas declarou estado de calamidade pública no país devido à destruição causada pelo tufão Kaomag. O fenômeno atingiu as Filipinas na terça-feira, provocando inundações massivas que submergiram casas até o telhado, arrastaram inúmeros carros e desalojaram milhares de moradores. As chuvas torrenciais do tufão causaram inundações generalizadas em 123 áreas do país, danificando mais de 9.000 casas e 81 instalações públicas, incluindo hospitais e escolas. O fornecimento de energia foi interrompido em 162 municípios, enquanto as comunicações foram afetadas em 22 municípios. As perdas agrícolas ultrapassaram os 10 milhões de pesos, que convertido para a moeda brasileira é o equivalente a 90 milhões de reais. Os tufões são muito frequentes na região sudeste da Ásia, mas de acordo com especialistas em desastres naturais, a força de destruição do Kaomag superou todos os tufões anteriores que atingiu o país. Um ciclone deverá chegar ao sul e sudeste do Brasil. Em Santa Catarina, escolas suspenderam as aulas e um avião já foi obrigado a pousar de lado no meio da ventania. Em São Paulo, a distribuidora de energia Enel comunicou de uma possível falta de energia entre sábado e domingo. Em Santa Catarina, alunos amanheceram com a informação de aulas canceladas. A medida preventiva foi adotada pelas prefeituras de Sombrio, Praia Grande, Balneário Gaivota e Santa Rosa do Sul, todas no extremo sul do estado, região mais próxima da área de influência do ciclone extratropical que se forma em alto mar. Já no aeroporto de Navegantes, um avião comercial foi flagrado descendo de lado durante uma aterrissagem. Segundo a concessionária responsável, a manobra é conhecida como pouso caranguejo e busca compensar o vento cruzado. Para o final de semana, a previsão indica volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, além de ventos fortes variando entre 60 e 100 km por hora. Isso também afeta o norte do Rio Grande do Sul.
O governador Eduardo Leite, do PSD, se manifestou em suas redes sociais reforçando o alerta da Defesa Civil para a população contra o ciclone. Em sua mensagem, o governador pediu que os gaúchos evitem se expor a riscos desnecessários durante o período de maior instabilidade. Em São Paulo, a Enel, responsável pela distribuição de energia no estado, emitiu um alerta de chuvas intensas e ventos fortes. Devido à formação de um ciclone extratropical, foi mobilizada a ativação de um plano de contingência. A previsão é para rajadas de vento que podem variar entre 50 e 90 km por hora, acompanhadas de chuvas volumosas e raios, o que eleva o potencial para a queda de árvores e desligamentos na rede de distribuição de energia. Um ciclone extratropical surge da mistura de temperatura entre massas de ar quente e fria. Eles puxam o ar quente e úmido da superfície e o empurram para cima, formando nuvens de chuva. O excesso do uso dos aplicativos de mensagens pode trazer alguns problemas para a saúde, não só mental, mas física também. O uso excessivo do celular, computadores e outros dispositivos eletrônicos está intimamente ligado ao desenvolvimento de doenças. Stephanie não abandona o celular. Querendo ou não, a vida da gente que é agitado, tudo é celular. Você precisa falar com alguém, ligar para a mãe, comprar alguma coisa, tudo a gente está no celular, pesquisando, olhando, para entretenimento principalmente. Movimentos repetitivos que podem gerar uma condição cujo nome é difícil, a tenossinovite de Dequervain. Ela pode afetar até 70% das pessoas que digitam em excesso. Por isso, é apelidada de WhatsAppnite quando tem relação com o uso de celulares. WhatsAppnite é um nome informal que se dá hoje, né, corriqueiro, assim, um apelido, para uma síndrome que tem um nome bem complicado, que chama-se tenossinovite de Dequervain, que é uma inflamação nos tendões do polegar e que vão até passando um pouquinho o pulso, né? Esses tendões, eles fazem a abertura do polegar e a ida do polegar para trás. Então, quando eu faço esses movimentos, esses tendões estão em ação. E eles, numa sobrecarga, podem se inflamar. E aí, então, é a tendinite de Dequervain. Como a gente hoje usa muito o celular e principalmente usando os polegares, o que acontece é que tem uma sobrecarga maior, né, uma frequência, uma incidência maior pelo excesso do uso, uma inflamação, dor, né, e às vezes até limitação do movimento. De acordo com Valquíria Brunetti, todas as faixas etárias precisam estar atentas aos sintomas. Caso não tratada, outros problemas podem aparecer. A pessoa acaba tendo muita dificuldade de segurar uma jarra, às vezes segurar uma xícara, fechar um pote, abrir ou fechar uma torneira, uma maçaneta. E se não tratada em casos muito intensos, a dor vai subindo. Ela pode pegar o antebraço, pode pegar o braço, e a pessoa, então, às vezes tem até uma sensação de perda de força por conta da dor. Os jovens geralmente são os mais conectados aos smartphones e precisam redobrar os cuidados. Rafaela, por exemplo, diz já ter apresentado alguns sinais de possível inflamação. Quando eu preciso de um dinheiro a mais, eu começo a fazer atividades, aí querendo ou não, o tempo de tela vai lá em cima. Fica mais no celular mesmo, digitando? Sim, muito. Já sentiu alguma vez uma dor assim nessa região do polegar? Já. Aqui, ó, nessa parte assim. Meu Deus, é tenso demais, complicado. Sabia que isso tem nome e tem até um apelido, WhatsAppnite? Não sabia não, sério? Não sabia. Além do uso constante dos celulares, outras atividades do cotidiano podem contribuir para a inflamação. Os trabalhos manuais, né, o crochê, o tricô. Há anos atrás, o primeiro médico que se chamava Dequervain, Fritz Dequervain, ele descobriu por conta das lavadeiras que torciam muito a roupa, né? E há casos também que essa síndrome pode ser idiopática, ou seja, não se sabe a causa, mas elas acontecem e são intensificadas com o uso demasiado das mãos. Às vezes em questões pós-parto, doenças reumáticas como a gota e outras doenças também reumáticas podem
ter mais propensão a causar a síndrome. Apresentou sintomas? Procure por um especialista para tratamento. É muito importante a gente ser atento ao nosso corpo, né? Então, eu fiz crochê, depois eu fiquei com dor. Eu vou diminuir um pouco a frequência, né? Eu digitei muito, eu tô com dor. Então, procure ver a causa, se você conseguir, e diminuir aquela atividade que ocasiona o gatilho. Continuou, aí então é bom a gente ter sim uma orientação. E a seguir, Ana Maria Gonçalves é a primeira mulher negra a tomar posse na Academia Brasileira de Letras. E depois de amanhã, quase 5 milhões de estudantes vão prestar a primeira fase do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A Fórmula 1 chegou ao Brasil. O primeiro dia do GP São Paulo teve homenagem para o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto e uma resposta do prefeito Ricardo Nunes à fala do prefeito Eduardo Paes, que quer levar a maior categoria do automobilismo para o Rio de Janeiro. O dia começou com a declaração do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, rebatendo a fala do colega Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Paes quer levar a Fórmula 1 para a cidade fluminense e disse que São Paulo precisa aumentar o volume para não perder o grande prêmio da categoria para o Autódromo de Guaratiba, que deve custar 1,3 bilhão de reais e ter uma capacidade para 120 mil pessoas. Ricardo Nunes disse que isso nunca vai acontecer. Na pista, o piloto britânico da McLaren, Lando Norris, liderou o primeiro e único treino livre em Interlagos. Neste treino, o piloto brasileiro da Sauber, Gabriel Bortoleto, ficou em quinto, levando os torcedores à festa. O top 5 foi o melhor resultado do brasileiro em um treino livre, igualando o GP do México, há 2 semanas. O GP de São Paulo não tinha um piloto brasileiro na pista há 8 anos. O último foi Felipe Massa, em 2017. Mais tarde, Norris voltou a brilhar na pista. Agora no treino classificatório para a corrida sprint, que acontece neste sábado. Kimi Antonelli, da Mercedes, ficou na segunda colocação. E Oscar Piastri, da McLaren, vai largar em terceiro. Bortoleto ficou em 14º no grid. A diferença entre os 2 pilotos da McLaren é de apenas 1 ponto. O outro candidato ao título, o tetracampeão Max Verstappen, foi o 6º colocado. A escritora Ana Maria Gonçalves tomou posse hoje na Academia de Letras do Brasil. A primeira mulher negra a assumir um fardão na ABL chegou à estante mais alta da literatura nacional, levando, entre outros, o livro Um Defeito de Cor. A escritora Ana Maria Gonçalves tomou posse nesta sexta-feira na cadeira 33 da Academia Brasileira de Letras, sucedendo o linguista Evanildo Bechara, falecido em maio deste ano. Eleita com 30 dos 31 votos possíveis, Ana Maria é a 13ª mulher a integrar a academia. Aos 54 anos, ela também passa a ser a mais jovem integrante da instituição. Autora de obras reconhecidas no Brasil e no exterior, Ana Maria ganhou destaque com o romance Um Defeito de Cor, que aborda a escravidão e a formação da identidade brasileira sob a perspectiva de uma mulher negra. O livro, lançado em 2006, se tornou um marco na literatura contemporânea e já foi adaptado para o teatro e a televisão. A nova acadêmica também tem uma carreira internacional consolidada. Viveu por 8 anos nos Estados Unidos, onde publicou contos, ministrou cursos e participou de debates sobre questões raciais e representatividade. Ela também foi escritora residente em universidades estrangeiras, levando a literatura brasileira e o debate sobre diversidade a diferentes públicos. A Academia Brasileira de Letras, fundada em 1897, tem como missão preservar e valorizar a língua portuguesa e a literatura nacional, além de promover a cultura e o pensamento junto com o intelectual do país. Vai começar o Enem. Serão 2 finais de semana de concentração total para quase 5 milhões de estudantes de quase todo o país inscritos na prova que serve de avaliação do que foi aprendido até aqui e como porta de entrada do ensino superior. Para começar, serão 90 questões, além da redação.
Às vésperas da primeira etapa do Enem, que acontece no próximo domingo, dia 9 de novembro, milhares de estudantes afinam o conhecimento em cursinhos preparatórios. Mas mesmo quem está se preparando há bastante tempo não consegue fugir dela, a conhecida ansiedade que antecede o teste. A ansiedade tá 1000, não tô conseguindo nem dormir direito, só penso qual é o tema da redação. Assim como o Kimberly, esse sentimento ansioso deve ter encontrado muitos outros estudantes, afinal, o exame do Enem deste ano tem quase 5 milhões de inscritos confirmados. Separado em 2 etapas, esse primeiro dia de prova contará com 90 questões objetivas, além da redação. No clima da reta final para o Enem 2025, os estudantes estão vivendo a expectativa dos últimos ajustes. Revisar, fazer simulados e tentar controlar a ansiedade. Mas nessa reta final, o que importa é saber o conteúdo, mas também administrar o tempo da prova. O que a gente recomenda para os estudantes, dado que é uma prova extensa e cansativa, é que ele busque na prova primeiro resolver as questões fáceis. As questões fáceis geralmente são as questões que têm imagens, ilustrações, são questões mais curtas. E na primeira leitura, procurar as questões fáceis. Obviamente vai ter sempre uma dessas questões que vai ser mais difícil. Se achar difícil, não faz no primeiro momento, só faz as mais difíceis numa segunda leitura. E em um teste tão extenso como esse, chegar com uma estratégia pronta para otimizar o tempo pode ser o grande segredo. Como a redação eu tenho mais facilidade, eu pretendo começar com ela, porque já dá uma certa segurança para continuar a prova e mais segurança para fazer as questões e tudo. E é isso, para agilizar também o tempo. Muita gente já vem se preparando para o Enem há meses, mas claro, sempre tem aquela pessoa que deixa tudo para a última hora. Faltando tão pouco tempo para o teste, será que ainda dá para revisar alguma coisa? Olha, dá, mas sabe-se que pode ser que o seu rendimento não vai ser tão bom assim. Então eu espero que, se você conseguir dar uma olhada nas provas anteriores, nas resoluções das provas anteriores em canais do YouTube, eu acho que você consegue garimpar alguns pontinhos. O mercado de trabalho tem se mostrado cada vez mais desafiador para quem está começando. Mesmo com mais oportunidades, os jovens ainda buscam espaço, reconhecimento e perspectivas de futuro. Um estudo divulgado em abril deste ano pelo Ministério do Trabalho mostrou um aumento no número de jovens empregados. O Brasil tem 14,5 milhões de jovens ocupados e a taxa de desemprego caiu de 25,2% para 14,3%. A informalidade também diminuiu de 48% para 44%. Tem muitos jovens que eles procuram o primeiro emprego visando assim ajudar nos custos familiares. Outro ponto importante também é a profissionalização. Muitos jovens já muito cedo estão procurando se profissionalizar em profissões que são de sua escolha. E também os incentivos das empresas em relação à contratação desses jovens. Hoje a gente pode ver aí muitas empresas que estão contratando menores aprendizes no quadro de seus funcionários. Também a gente pode falar um outro lado que para a gente é um pouco até preocupante, que é a questão dos empregos informais, né? Porque os empregos informais eles acabam criando um problema em relação em relação às condições de trabalho, né? Que às vezes são precárias. A questão assim da profissionalização, que às vezes são empregos assim que não acaba prejudicando o desenvolvimento profissional desses jovens, né? E às vezes o que eles ganham também, né? Não condiz com o trabalho que eles realizam. Mesmo com o aumento do emprego entre os jovens, muitos ainda enfrentam falta de reconhecimento e incerteza sobre o futuro. Viemos até uma escola para saber o que os jovens pensam sobre o que o Brasil tem a oferecer para quem está começando agora. Entre desafios e oportunidades, os jovens entre 14 e 24 anos, faixa etária considerada pelo estudo, falam sobre o futuro de forma realista, mas demonstram interesse em mudar sua situação. Segundo a aluna Bianca, a unidade de ensino pode ajudar nessa preparação. A gente vê bastante coisa do que está acontecendo no mundo atual, tanto no mercado de trabalho quanto o que tem acontecido com o país, então acho que pode ajudar sim. A escola é vista como base.
Os alunos destacam que, além do jovem aprendiz, programas do governo poderiam incentivar mais o aprendizado prático, ajudando a prepará-los para o mercado de trabalho. Principalmente a lei do jovem aprendiz, que ajuda muito nessa questão da inserção dentro do mercado de trabalho, né? Onde os jovens têm essa oportunidade de conseguir entrar e conseguir estudar. Acho que incentivar também os jovens, né, tanto nos estudos quanto a ingressar mesmo no mercado de trabalho. Mesmo com a rotina cheia, muitos jovens estudam e trabalham. Mas será que esse esforço tem sido valorizado? É muito difícil você encontrar jovens trabalhando como servente de pedreiro. Você geralmente vê jovens trabalhando com administração, com coisas mais fáceis. Muito difícil encontrar jovens nessa área que eu trabalho. Também existe preocupações em relação ao futuro. Eu quero estudar uma coisa que é muito difícil de conseguir atualmente, que seria a medicina. Então é isso que me preocupa com o meu futuro, não conseguir o que eu quero estudar, o que eu quero fazer, entendeu? O que eu mais gosto, que seria a medicina. O levantamento também revelou uma queda no número de jovens que não estudam e nem trabalham, chegando ao menor nível dos últimos 12 anos. Ao mesmo tempo que nós temos muita tecnologia, muita facilidade em muitos aspectos, muitas oportunidades, eu acredito que o jovem precisa entender que tem que ter uma perspectiva diferente de futuro, né? Ter uma visão maior sobre o que ele será, o que ele de fato quer ser. Eu acredito que hoje em dia os jovens se aproveitam um pouco de todas essas oportunidades e facilidades, mas não valorizam na medida que deveria ser valorizado. E há quem defenda que o país precisa agir agora para não deixar essa geração para trás. O Brasil, no sentido geral, os nossos governantes, né, criar leis que realmente prepare esse jovem com conteúdos mais dinâmicos, conteúdos mais atraentes, que tenham uma melhor preparação para o mercado de trabalho. Agora, respondendo à pergunta, o que os jovens acham que o Brasil tem a oferecer para quem está começando agora? Tem, porque não depende também só de políticas, enfim, mas também depende das pessoas. Então é preciso que as pessoas tenham maturidade, enfim. E acredito que com foco e com perseverança as pessoas conseguem se dar bem sim no futuro. E a educação hoje em dia também, se a pessoa se esforçar, ela consegue bem o que ela pretende ser no futuro. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o fim de semana e fique na paz. Tchau.